ficado claro, já tenha dado umas dicas, já dei uma jurada, né? Mas não deixei bem claro. A história da participação, ela é muito importante. Houve algum problema inicialmente, né, que me fez, e foi muito bom, isso agilizou muito as minhas aulas, fez a aula render melhor. Eu parei de olhar as tarefas no dia a dia, é óbvio que eu percebi nitidamente a caída na tarefa, né, mostrando a ausência do pai em casa. Isso foi de maneira geral, os meus melhores alunos começaram a fazer menos tarefa, mostrando que a imaturidade impera, inclusive por parte do pai, principalmente por parte do senhor pai. E eu falei, né, devido a algumas coisinhas acontecendo, eu falei, galera, olha, a nota de participação e tarefa, ela tá para voltar. Talvez role uma nota de participação, tarefa e vida pregressa, até brinquei com vocês. Essa nota de participação e tarefa que vai voltar e que vai ter no terceiro trimestre, ela vai falar da tua participação em sala de aula e do teu caderno, da tua apostila, né? Então eu vou pedir para que tu traga um dia o caderno do terceiro trimestre, tua apostila, e eu vou verificar se está corrigindo as tarefas, se está fazendo as tarefas, certo? E assim, essa nota de participação de tarefa, ela vai ter 8 tópicos que eu vou analisar. Como assim, professor? Não, eu digo assim, o cara tirou 0. Eu vou explicar por que ele tirou 0. Vai ter 8 coisas que eu analisei ao longo do curso. Eu vou falar sobre esses 8 aspectos, para o cara não achar que eu vou chegar e vou dar uma nota para ele do além, entendeu? Vai ser uma nota com vários quesitos. Então, por exemplo, tem uma aluna que está com uma grande dificuldade de não dormir na aula no primeiro B. E eu já falei coordenação, mas não tem jeito, ela não consegue ficar acordada uma aula. Não tem como eu dar outra nota que não seja 0, ela está ausente, ela não abre o caderno, ela está com um problema muito grave, ela não consegue ficar acordada na aula, certo? Outra coisa, eu já disse isso várias vezes no começo do ano, mas é que o pessoal não se tocou provavelmente. Sabe aquelas saidinhas, professor, tenho que ir lá. Eu sempre acho que é vadiagem, eu nunca achei que foi honesto. Porque para mim não tem motivo entre o céu e a terra, exceto a morte do pai, da mãe ou de algum ente querido, que tire o aluno da sala de aula no momento mágico da aula. Mas é que eu tenho que ir lá embaixo. Eu falo sempre assim, ó, claro. E por dentro eu estou pensando, vadio. Ô bicho vadio. E tem gente que sai quase toda a aula. Eu tenho um... E eu olho, por dentro eu estou rindo, entendeu? A cara do sujeito vadio. Fica à vontade. A nota de participação, ela vai lá embaixo, porque eu sei que ele não tem que sair da aula. Mas eu tenho que falar com a Nilce. Fala outro dia, meu querido. Fala na hora do recreio, na hora do almoço, fala de manhã. Agora na minha aula. Então só pra tu te ligar, entendeu? Saca? Eu vou. Vai, fica à vontade. Vai cantar, vai bombar a tua participação. Eu vou encher a garrafinha d'água. Vai, porque o recreio não deu, é muito complexo. Tá beleza? Não tô falando da tua agora, entendeu, cara? Tô falando das N vezes que o babaca vem. Garrafinha d'água. Que é isso, cara? Tem o recreio, tem a entrada, tem o ao meio-dia. Porra, garrafinha d'água. Bunda mole, cara. Me desculpa. Tu trata de ser adulto, bicho, de uma vez. Tu trata de amadurecer de uma vez, cara. Tá beleza? Então, participação e tarefa. Vai ter. Vai ter e vai ter a ver com caderno. Caderno nojento. Olha, nojento. O que é isso aí? Correção, cadê? A tarefa, a outra. Não tem nada. Não tem caderno. Cadê teu caderno? Não tem. Então, caderno. Aí o cara não faz nada na sala de aula, fica assim, ó. Mudo. Não vai tirar 10, né? Participação 10. Né? Mudo, quietinho. Nunca me chamou para tirar uma dúvida. Nunca fez assim. Isso é participar? Não. Certo? Mas isso sempre foi claro. Tu olha o primeiro dia de aula, eu tô falando isso. Só tô te relembrando agora no final para tu não achar que o Otávio mudou. O Otávio é o mesmo, tá? Certo? Claro que esse recadinho é pra galera que tá na corda bamba e continua vadiando, continua fazendo corpinho mole, continua saindo pra... eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. Nilce, minha apostila. Vai vadiando, meu querido. Vai vadiando que vai dar tudo certo. Página 14. Por exemplo, não fez a tarefa? Se não fez a tarefa, eu não posso te ajudar, meu querido. Tarefa em branco? Que pena. Não tem o gráficozinho? Que pena. Tarefa em branco, Tarefa em branco? Que pena. Não vão aprender? Que pena. É isso aí, galerinha. Olha lá, tarefa em branco. Eu ainda estou dando a chance de tu fingir. Pega o caderno do ninja, entendeu? E copia o caderno do ninja. E tu fica, roubei o caderno, porque eu não estou organizado no terceiro trimestre. Eu ainda estou dando chance pro vadio se redimir. Tá entendendo, né, pai? Beleza? Mas eu não sou milagreiro. Beleza? Importante tu saber. Não fez a tarefa, não vai aprender. Página 14.
Denomina-se função logarítmica. Toda função de... Que é isso? Que é isso? R mais asterisco setinha R. Isso, os reais não negativos é só quando tem o asterisco o mais. E aí o zero está incluso. Se só tem o asterisco, o zero foi excluído. Se tem o mais e o asterisco, pode chamar de positivos. Porque é os não negativos mais a ausência do zero. Quem é esse cara? Isso é o quê? Como é o nome desse conjunto de saída? Do, começa com do, termina com minho. Muito bem! Domínio! Ah! E aqui? Oh yeah! Contra domínio. Beleza? Então assim, não é esperado que o aluno, depois de tantas vezes eu falando que isso é o domínio contra domínio, não é esperado que ele não lembre que aquilo ali é o domínio. Ele diz que a função logarítmica é do tipo log de x na base A. Ele alerta, por que o domínio é os reais não negativos, positivos? Porque o contradomínio é um número que tem que ser maior. Contradomínio, o logaritmando. E esse cara aqui, que é a base é maior que zero e diferente de 1, é a condição de existência. Ele fala o seguinte lá, gráfico de uma função logarítmica. Complete a tabela, localize os pontos no plano cartesiano e em seguida trace a curva que passa pelos pontos. Tem a tabela pronta, ele falou qual é a função logarítmica, tu só tem que substituir. Tem aquela pontilhada, o certo era tu usar só a pontilhada e nada mais. Logaritmo de quanto primeiro? 1/4, qual é a base? Igual a quanto? X seria muito delicado, porque isso aqui é que é o X. Ó, tu igualar a X ia ser a chance de dar um problema enorme. Y, claro, porque é o Y. Ó, isso aqui é o Y, na verdade. É Y igual a isso, ou F de X igual aquilo. Y é mais honesto. 2 elevado a Y é igual a 1/4. Tu vê, na verdade, tu não só deixou de fazer a tarefa, deixou de estudar para a próxima avaliação. Que tu não vai recuperar nunca mais esse dia que tu não estudou. É impossível recuperar um dia não estudado. É um dia não estudado. Jamais volta atrás. 2 a menos 2. Oh yeah! 2 a menos 2. Logo, y é igual a menos 2. Y é igual a menos 2. Muito bem. Aí eu vou ali e faço log de 1/2 na base 2 é igual a y. 2 na y é 1 sobre 2. 2 na y é 2 na menos 1. Y é menos 1. Oh yeah! Quando o logaritmando é 1, 0. Condição, consequência da definição isso. Aí não precisa nem fazer a conta. Log de 2 na base 1/2. Que base 1/2? Na base 2. Isso aqui também não vou fazer. Quando logaritmando e base são iguais, 1. Agora sim. Log de 4 na base 2 é igual a y. 2 elevado a y é igual a 4. 2 elevado a y é 2 na 2. Logo, y igual a 2. Tu arriscaria qual é o próximo? 2 na terceira, né? É 8. Pronto, cara. Tu acredita, cara? Olha só o que deixou de fazer isso. Ia demorar o quê? 10 minutos para fazer isso. Culpa do teu pai. Em outro país, teu pai, se bobear, ia perder a tua guarda. Ou ia ser multado. Como é que pode, né, cara? Não é só trepar e ter um filho, cara. Tem que ir todo dia. Tem que se incomodar todo dia, pai. Todo dia. E no caderninho dele, todo dia. Quiçá na faculdade. Mas tu mostra o vídeo pro teu pai. Mostra, cara. E olha no olho dele. Quero ver o que ele vai dizer, cara. E manda ele vir falar com a gente. Eu quero ver um pai indignado aqui. O que tá se falando mal de mim pro meu filho? Eu quero isso, cara. Quero ver um pai brabo aqui. Porque não é possível, cara. Cadê os pais? Eu acabei de passar aqui, pai. Olha, eu arrisco dizer que 90% não encostou na tarefa. Vi um colega que tinha feito a tarefa. Não sei quem foi. O resto tudo em branco as apostilas, pai. O pior, pai, que tu vai olhar a apostila do guri, tu vai achar que ele fez porque ele copiou do que eu estou fazendo. 1/4 está dando menos 2. Se isso é 1, isso é 1/2, aquilo é 1/4. 1/4 está dando menos 2. 1/2, se isso é 1, metade é 1/2, está dando menos 1. Tá vendo que tarefa boba que era para te fazer, cara? Por que tu não fez, bicho? 1 está dando 0. 2 está dando 1. 2 está dando 1. 4 está dando 2. 4 está dando 2. Aqui
eu estou chamando de 4, ali eu chamei de 2. E 8 está dando 3. 5, 6, 7, 8. 8 está dando 3. Olha que bonito esse gráfico, cara. Oh. Primeira função logarítmica de nossas vidas. Vamos ver que outras perguntas a apostilinha faz sobre essa função logarítmica. 2. Esse era o 1. O 1 era fazer o gráfico. 2. O gráfico representado no plano é de uma função crescente ou decrescente? Deixa eu ver quando o x aumenta, o y aumenta. O x aumenta, sim, está subindo, crescente. Crescente. Depois, este gráfico intersecta o eixo das ordenadas? Será que ele não vai aproximando? Será que ele não cruza uma hora? Não, né? Porque pensa bem, ó. Mesmo que eu tivesse uma situação como log de 1 sobre 1024 na base 2 é igual a y. Ficaria 2 elevado a y é igual 1 sobre 1024, que é 2 na 10. 2 na y é igual 2 na menos 10. Então mesmo para... Se bem que eu fui para a direita. Eu usei... Não, tá certo. Mesmo quando eu for usar um número, que é o número 1 dividido por 1024, eu vou estar quase encostando no eixo y. O cara vai estar lá no menos 10, mas ainda não encostou. E aqui eu nunca vou obter um zero, né, cara? Eu nunca vou obter um zero. Pensa assim, vamos dizer que aquilo ali é o x. 2 elevado a y tem que ser igual a x, né? Pensa, qual é o número que eu vou ter que colocar no lugar do y para dar zero? 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes para dar zero? Não dá. Mesmo que eu fosse fazer 1 sobre 2, né? Que aí eu vou elevar menos y. Por maior que fosse o y, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, vai ficar cada vez com mais zeros após a vírgula, mas nunca vai dar totalmente zero. Ou seja, esse gráfico vai para sempre se aproximando, se aproximando, se aproximando, mas nunca, jamais encosta. É uma ideia filosófica que eu não aceitei na atuidade. Eu não tinha cérebro para aceitar essa ideia. E ele vai sempre subindo, né? Vai sempre subindo. Sempre. Cada vez mais lentamente, podemos pensar assim, mas sempre subindo. É outra ideia que me confundia muito. Eu não aceitava isso de reduzir o grau da subida, mas continuar subindo. Para mim, uma hora ia ter que parar de subir, né, filosoficamente. Eu não... Tem que continuar ou parar? Pois é, não, eu não parei na bolinha, tá vendo? Eu continuei um pouquinho para dar a sensação de continuidade. Isso aí vai para toda a eternidade para lá, isso aqui vai para toda a eternidade para baixo. Cada vez mais próximo do eixo Y e nunca vai encostar no eixo Y. Sempre, para toda a eternidade no eixo X, lá para baixo. O gráfico vai cada vez se encostando mais no eixo Y, se aproximando, mas nunca vai encostar. Por isso a resposta é não. Não intersecta o eixo das ordenadas. Mais pergunta. 3. Escreva o conjunto domínio. Pô, o domínio ele já tinha dito lá no começo da brincadeira. Pois não. Mas só que, tipo, tem que dobrar o número para aumentar 1, né? Sim. Então, e quando for infinito, seria infinito vezes infinito, né? Pois é que assim, a ideia de infinito é Eu uma acho coisa que assim, eu Eu já... acho que o infinito maior e o infinito menor, né? Isso, tem infinitos maiores e infinitos menores. Infinito maior, Isso, exatamente. Essa é a ideia, parabéns. X pertencente aos reais, tal que x maior que zero. Eu poderia ter só copiado aquilo ali, ó, mas para escrever diferente o domínio, certo? Outra, né, a gente já tinha visto no logaritmo que o logaritmando é um número maior que zero. É isso que define o domínio da função logarítmica. E a imagem? Quais partes do eixo Y nós estamos usando? Vai para baixo infinitamente, não foi? Então até o menos infinito o eixo Y é usado. E falamos que sobe para sempre, né? Então vai para o infinito positivo também, certo? Então realmente é os reais, não tem restrição para o domínio de uma função logarítmica. Muito bem. Na página 15, ele continua com a mesma ladainha. Ele fez uma pequena modificação na página 15. Ele quer que nós plotemos o gráfico da função log de x na base 1 sobre 2. A única coisa que mudou foi a base. Ou seja,
e vou refazê-la. Tá vendo? A base era 2 e eu passei para 1/2. Vou pegar esse cantinho aqui, que agora é da página 15, vou pegar o quadriculadinho e vamos tentar se organizar, espremer os cálculos aqui. Log de 1/4 na base 1/2 é igual a 1/2 elevado a y é 1/4. 1/2 elevado a y é 1/2 ao quadrado. Tudo bem para vocês? Logo, y é igual a? Y é igual a 2. E quando for log de 1/2 na base 1/2? 1. E quando for log de 1 em qualquer base? 0. Essas duas foram consequências da definição. As outras eu vou fazer ali na humildade. Log de quanto agora? Obrigado. Que base? 1/2 igual a? X poderia, só que pode te confundir, entendeu? Y. 1/2 elevado a y é igual a 2, né? 1/2 elevado a y é igual a 1/2 na menos 1. Logo, y é igual a menos 1. Chuta, quanto é que é o próximo? Menos 2? Claro, claro. O correto é tá tudo documentado naquele quadriculadinho no cantinho direito superior da apostila. Completasse a tabela, tu tinha um quadriculado todo bonito. Eu vou usar o quadro que também é quadriculado, só vou apagar o gráfico da questão anterior e vamos lá. Brincar de colocar pontos no plano cartesiano. Quando x é 1/4, está dando 2. 1/4 está dando 2 aqui. Quando é 1/2, o x está dando 1 ali. Quando é 1, está dando 0 aqui. Quando é 2, está dando menos 1. Que fácil. Quando é 4, está dando menos 2. Menos 1, menos 2. E quando é 8, está dando... Engraçado, o que aconteceu em relação ao gráfico anterior? Né? Ficou um pouco, mas ficou com a mesma estrutura, a mesma cara, concorda comigo? Exatamente a mesma situação, só que antes era aqui, ó, subindo, ó. Podemos dizer que ficou invertido em relação, ou espelhado, né? Se a gente tivesse colocado um espelho aqui assim no eixo X, né? A imagem que nós veríamos refletida seria, então, esse cara foi para cima, né? Esse cara foi para baixo. Esse é o quadro primeiro no quadro quadrante, né? Esse gráfico, os gráficos da função logarítmica desse jeito, né? Porque tu vê, se eu colocar um menos aqui na frente, esse gráfico vem para cá, né? Ele fica para cá assim, ó. Ou seja, quando a gente estuda o gráfico de uma função, a gente estuda o clássico, o básico. Depois a gente pode manipular ela para dar outras situações. Mas uma função logarítmica pura, vamos dizer assim, vai ser sempre ou crescente ou decrescente, como agora, ou crescente. Esse era o item 4, né, da nossa discussão aqui. Esse gráfico que eu acabei de fazer é o item 4. O gráfico representado no plano é de uma função crescente ou decrescente? Isso, essa já é a pergunta 5. Decrescente. Decrescente. Ih, mas peraí, não está crescendo, ó. Ah, tá certo. É olhando para o x crescente, né? O x cresce assim. Então eu tenho que acompanhar o gráfico assim. Acompanhar assim não vai funcionar. Decrescente. Esse gráfico intersecta o eixo das ordenadas? Não. Ele sobe para toda a eternidade. Se aproxima do eixo y para toda a eternidade, mas nunca encostará. Muito estranho. Não! 6. Escreva o conjunto domínio e a imagem da função. Escreva o conjunto domínio e a imagem. O domínio, mais uma vez, foi fornecido no começo, né? O domínio é qualquer x, desde que não seja 0. Então, vou escrever daquele outro jeito para economizar. Pronto. Os reais positivos. E a imagem? Continua indo ao mais infinito? E ela não vai descer para sempre, descendo cada vez mais? Então tende a menos infinito também. Os reais mais uma vez. Pois não. Pois é, cara, tu vê, eu vou te confessar que essa ideia da assíntota que a gente havia discutido com a função exponencial, ela é muito importante para a introdução da ideia de cálculo depois.
é por isso que ele está perguntando, porque o sujeito que está fazendo essa apostila, ele já está pensando, e essa gurizadinha que vai para a faculdade de exatas depois? Se eles não tiverem aquela noção de assíntota, já vai dar dor de cabeça naquela aula, aquela outra aula já vou me arrombar todo, então ele já vai introduzindo conceitos que teoricamente vai facilitar a vida do professor de cálculo A, B, C, D e E. Por que na primeira conta, para descobrir o 1 sobre 4, tu colocou o ao quadrado lá em cima? Porque do outro lado também é uma fração? Parabéns, é só porque é 1 em cima. Mas Sempre que eu tiver o 1 em cima, ó, eu vou ter o direito de fazer o seguinte, ó, 2 na quinta, 1 sobre 2 na quinta, porque 1 vezes 1 vezes 1 continua dando 1. Isso só vale quando tem 1 em cima, né? Se eu tiver uma fração do tipo 2 elevado a 8, é 2 elevado a 25, fica 2 elevado a 5 ao quadrado, e eu não posso passar o 2 para cima, porque senão o 2 ia ficar ao quadrado também e alterar o resultado. É porque no outro gráfico tinha também a mesma coisa, só que aí ia pra cima e invertia, porque do outro lado também não tem... Não, mas eu poderia ter invertido o lado de cá, tá? Eu poderia ter invertido os dois lados se eu quisesse. Não é isso. Na outra conta tinha 2y igual a 1 sobre 2, que no caso era 1 sobre 4 antes. Daí tu inverteu, né? Porque aqui não é equação. Exatamente, que as bases têm que ficar iguais, né? Eu quero que seja 2 e 2, ou 1 meio e 1 meio. Não pode ser 2 de um lado e 1 meio do outro. Beleza? É isso aí, parabéns. Quem insistir na pergunta, por isso que eu gosto. Isso é participação legal. Sempre participando, né? Imagina se ela vai se preocupar com muita participação. Está sempre perguntando, sempre interagindo. Principalmente eu tenho vergonha. Não tem problema, pode usar o momento em que eu estou querendo desesperado na sala de aula, tirando dúvidas, aquele finalzinho da aula. Tu pode usar o recreio, pode vir no apoio e fazer a tua pergunta bem. Pode até combinar uma reunião lá na Unilce. A gente se combina e tu faz a pergunta sem ninguém saber. Eu juro que eu jamais vou te confessar que foi tu que me perguntou. E respondo se tu quiser, não precisa nem gravar a resposta. Se tu te sentir envergonhado. Não se esqueçam, estou à disposição, sempre, para tirar as dúvidas. Galerinha! Corrigir, foi essa a tarefa, não foi? Foi essa a tarefa. A tua próxima tarefa, ó, é bem bonita, é a página 16. Eu quero fazer um comentário. Antes de a gente mudar de matéria, eu quero fazer um comentáriozinho, já preparando a tua cabeça para a próxima aula. Nos 20 minutos. Olha só. Não custa mostrar, né? Olha que interessante os dois gráficos da função crescente e decrescente. Ó. São bem semelhantes, espelhados, né, em relação ao eixo x. E não custa lembrar como é que era a função exponencial mesmo. Tinha uma que era crescente e outra que era decrescente, né? A crescente, vê se tu lembra, ó. O gráfico dela era assim, ó. É exatamente a função logarítmica crescente espelhada nessa reta aqui. Ó. Concorda comigo? E a função logarítmica decrescente era assim, né? Certo? Muito semelhantes elas, né? Muito similares. Não, e assim, eu encostei de tanso. Essa ideia nós já tínhamos discutido na função exponencial, por incrível que pareça, de que ela vai sempre se aproximando do eixo x, mas nunca encosta nesse caso. Isso, 2 elevado a x, né? E aqui seria 1 meio elevado a x, foram aquelas mais simples que nós produzimos. Não custa mostrar a semelhança entre elas. Tu vai poder te divertir na página 16, faça essa tarefa, uma tarefa muito importante de tentar fazer. E eu quero fazer um comentário sobre inequações logarítmicas. Fazendo esse comentário, eu vou te pedir para fazer um exercíciozinho e já vamos estar se encaminhando para o final da aula. Para que fique mais fácil tu gravar essa informação, eu vou